O futuro do Marcelo Cabo no Clube do Remo está definido, é isso mesmo, vou comentar contigo a respeito disso. Falar também sobre o Fábio Bentes, que decidiu expor o ambiente interno do Clube do Remo. Tu vai ficar sabendo nesse vídeo, é muito importante que você fique até o final, mas antes não se esqueça de deixar seu like, se inscrever. Caso você não me conheça, meu nome é Nicolas Correia e é um prazer tê-lo aqui. Vamos aqui para as notícias, tá bom? Primeiramente, eu queria falar sobre algumas mudanças, né, que virão aí no Clube do Remo e lerei a matéria que saiu rapidinho para os senhores, ó. Após a derrota para o Águia, né, segundo as informações apuradas, o Matheus Galdesani retornou à capital paraense a pedido do NASP, enfim, para prevenir uma possível lesão devido ao desgaste físico, e outro que está de fora é o Richard Franco, tá, para esse jogo agora da Série C, né, que se lesionou. O meia Álvaro também está fora da partida, enfim, mas por opção do técnico Marcelo Cabo, tá? Outros dois que estão fora, Fabinho está lesionado e Rogério está em transição, tá? Apesar dos desfalques, apenas uma mudança deve acontecer na equipe titular, se comparado ao último jogo, já que os dois meias são reservas. Sendo assim, né, Marcelo Cabo deve anunciar a montar, né, a equipe com Vinícius, Lucas Mendes, Ícaro, Diego Ivo e Leonan, tá? Anderson Shoa, Claudinei ou Bochecha, tá? E Pablo Roberto. E no ataque, Pedro Vitor, né, ou Rodriguinho, Jean Silva e, como sempre, né, o Muriqui. E aí eu vou te perguntar se esse time ele está bom, né, para vencer o São José. Será que está bom? Deixa aí nos comentários, eu quero saber a tua opinião. Além disso, eu tenho que te falar que parece que o futuro, né, do Marcelo Cabo está batido no Clube do Remo. Por quê? Veja essa matéria que saiu aqui e veja se você concorda com ela, tá bom? A seguinte matéria saiu ali. O Remo mantém Marcelo Cabo por medo de decisão precipitada. Apesar de sequência de maus resultados, o vice-presidente, né, do Clube do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, né, diz que Cúpula Azulina não pode se precipitar no meio de uma decisão de campeonato paraense. Ou seja, eles vão bancar o Marcelo Cabo até, né, o campeonato paraense, até a decisão do campeonato paraense contra o Águia. No Baenão, que será no Baenão, tá? Até a decisão contra o Águia. E aí eu vou te perguntar, tu concordas com essa decisão? Tu discordas dessa decisão? Porque eu vi muitos torcedores, não, tem que mandar o Marcelo Cabo embora, tem que mandar urgentemente agora e não pode dar pano pra manga. Enfim, mas aí a diretoria do Clube do Remo decidiu que vai bancar o técnico Marcelo Cabo. Não, não tomaremos nenhuma decisão precipitada. Isso daí que são 4 jogos e 4 derrotas. Mas eu quero perguntar a tua opinião. Tu acha que o Marcelo Cabo ele deve ser mandado embora ou não? Calma lá, é só uma pequena tempestade, mas ela há de passar e logo um lindo céu azul, né, e limpo ele virá para o Clube do Remo. Mas eu quero saber a tua opinião, comenta aí, enfim, e eu vou dar uma olhada no teu comentário. Além disso, quero comentar com vocês que o Bentes decidiu expor o ambiente interno, né, do Clube do Remo. E ele falou o seguinte, ó, a matéria que saiu foi a seguinte: Bentes aponta relaxamento do Remo e expõe ambiente interno. Leão Azul vive a pior fase na temporada até aqui, e o momento atormenta nos corredores do Baianão. Então vocês podem checar a matéria em sua totalidade no DOL, tá bom? Mas o que eu julgo que ser o mais importante, né, o âmago da coisa, é o seguinte. Para o presidente Fábio Bentes, houve um relaxamento da equipe. Aí eu vou abrir aspas aqui para o Fábio Bentes. Tem muita gente que fala besteira querendo encontrar explicação, né? Deve estar provavelmente falando de mim, mas enfim. Houve sim uma queda de rendimento do time em virtude. Deve estar falando de mim, foi boa, né? Continuando nas palavras do Bentes. Houve sim uma queda de rendimento do time em virtude da sequência de jogos que foi bem pesada nos últimos 2 meses. Houve um desgaste natural. Tivemos um relaxamento também em campo, já que o time estava bem encaixado. Faltou competir nas partidas do Campeonato Brasileiro. Todo mundo foi cobrado. Comissão, jogadores, eles mesmos se cobraram. Agora é achar dentro de campo. O que tinha que ser feito para corrigir as coisas foi feito. Agora é se achar dentro de campo, tá? O que tinha que ser feito para corrigir as coisas foi feito. Destacou o Bentes à Rádio Clube. Tá? E a matéria continua, né? A má fase começou após o meio-campista Pablo Roberto ganhar destaque nacional e ter uma valorização salarial no clube, assim como o zagueiro Ícaro. Para o presidente, né, o Fábio Bentes, isso não passa de bobagens que ganharam repercussão. Bentes explicou que os salários dos jogadores iriam aumentar e que não há racha no elenco por conta disso. Abre aspas. Não procede
esse negócio de aumento, até porque não foi feito desta forma. Havia um gatilho de aumento para o Ícaro no Brasileiro. O Pablo teve um reajuste, pois ganhava um salário muito baixo no Vila Nova. Se houvesse uma sequência de jogos com ele, iria ocorrer esse ajuste. Todo mundo estava ciente. Enfim, ninguém está ganhando acima dos demais. A média salarial está equilibrada. Conversamos com os líderes, com o grupo todo. Algumas coisas foram expostas e eles assumiram a responsabilidade. Fecho aspas aqui para o presidente Fábio Bentes. Tá, eu fiz uma brincadeira aqui, tá? Quando ele fala que há muitas besteiras sendo ditas por aí, eu falei que provavelmente estava falando de mim, mas claro que é uma brincadeira, tá? Eu nem tenho sido tão incisivo aqui, né, nas questões quando o Clube do Remo perde. Eu venho mais trazer as notícias, o que saiu na mídia, não necessariamente fazer uma análise do jogo. Eu tinha até feito, mas eu decidi retirar na hora da edição, não cheguei a postar. Mas aí ele expõe, né, o ambiente interno e fala que essa teoria de que os jogadores estão rendendo menos, tu concordas com isso, com as palavras do Fábio Bentes? Se bem que até então a gente tem um fato, né? Não tem muita concordância em cima disso. Mas ele vai falar pra gente, olha, houve uma especulação de que os jogadores teriam ali deixado seu rendimento de lado por conta de uma possível picuinha, porque o Pablo Roberto está ganhando acima dos demais e ele só teve esse reajuste salarial por conta que ele se destacou, a mesma coisa o Ícaro. Aí ele fala, não, olha, a sequência de jogos do Ícaro tinha uma previsão de que, de acordo com a sequência de jogos do Ícaro, iria ter um reajuste salarial. E do Pablo Roberto, né, ele fala que ele ganhava um salário muito baixo no Vila Nova. E se houvesse, né, uma sequência de jogos com ele, iria ocorrer esse ajuste. E teve uma sequência de jogos até então com o Pablo Roberto. Tá? Então, ele tira aí, ele pelo menos diz que essa não é a causa do baixo rendimento, né? Ele vai falar que o baixo rendimento, na verdade, é que houve um desgaste natural por conta da sequência de jogos, né? E não só a sequência de jogos, assim, mas jogos pesados, tá? Jogos pesados. Já uma Copa do Brasil não é algo leve, tá? Perder, por exemplo, ser eliminado na semifinal da Copa Verde também não é algo leve, né? Algo que eu acredito que os jogadores devem ter sentido. Mas até então que a gente tem as palavras do Fábio Bentes. A gente pode teorizar, fazer hipóteses em cima disso, mas o Fábio Bentes já falou que, né, segundo ele, é um desgaste natural. Então, se tu concordas ou não, deixa aí nos comentários, eu quero saber. Né? Às vezes tu pode falar assim, mas não. Dá pra ver que não é desgaste não, é falta de interesse, porque o time não demonstra garra e tudo mais, como nas primeiras partidas, ao comando do técnico Marcelo Cabo. Enfim, deixa aí nos comentários, eu quero saber a tua opinião. Te vejo no próximo vídeo e tem um card aqui com o meu outro canal, tá? E um outro vídeo que eu tenho num outro canal falando sobre o futebol nacional. Dá uma olhada lá, clica aí, assiste até o final o vídeo, que vai me ajudar bastante, beleza? Te vejo no próximo vídeo. Tchau.